Conversa de Classe, apresentado por Maíra Tangerino. Aqui, mentes únicas se encontram em conversas plurais. Sintonize-se para mergulhar em uma jornada única de aprendizado e descoberta. Olá, pessoal! Boas-vindas ao nosso Conversa de Classe. E hoje, gente, a gente tem o privilégio de receber, olha, uma moça que ela é brilhante, e não só pelas ideias, não só pela fala, né, mas pela energia maravilhosa que a professora Mariana Reis tem. Eu tenho o privilégio de conhecê-la pessoalmente e, gente, se vocês quiserem uma coisa boa na sua vida, conheçam pessoalmente a professora Mariana Reis, né? E ela vai falar um pouquinho aqui com a gente sobre inteligência artificial, multiletramentos e educação midiática. E essa é uma abordagem que ela está inovando, aí é uma inovação que está batendo na porta da escola. Professora Mariana, seja bem-vinda e eu já quero começar aqui lançando uma pergunta. Professora, como que a inteligência artificial ela pode ser integrada e de maneira eficaz na prática educativa? E especialmente para aqueles que ainda não têm uma formação específica sobre tecnologia. Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite, é um prazer estar aqui com você, totalmente recíproco, essa admiração e essa sensação de estar em casa aqui, né? E é muito importante essa sua pergunta, porque quando a gente fala de inteligência artificial, muitos professores pensam que é algo que está muito distante deles, que é algo inatingível, algo que demanda um conhecimento técnico e tecnológico muito elevado, e não é bem assim. Na verdade, nós já temos vários recursos no nosso dia a dia que utilizam a inteligência artificial, mas que a gente às vezes não percebe. Então, acredito que todos nós, né, já tenhamos utilizado pelo menos uma vez alguma sugestão ali do documentos, ou do próprio celular, quando a gente vai digitar uma mensagem, aparece uma sugestão de palavra ou de ortografia. Quando a gente vai criar um evento lá na agenda, ela dá a sugestão de um endereço a partir da descrição que você coloca. Então, tudo isso é inteligência artificial, só que a gente não sabia disso, a gente não percebia que era inteligência artificial. E agora nós temos aí algumas ferramentas, como muitos devem estar ouvindo falar bastante do ChatGPT, do Bard e outras ferramentas de inteligência artificial que prometem, então, nos ajudar bastante no nosso dia a dia, nas nossas atividades. E uma coisa muito importante é que os nossos estudantes, independente do nível de ensino em que eles estejam, eles já utilizam essas ferramentas, eles já estão fazendo seus experimentos, né, seus testes ali com essas ferramentas. Então, para nós, professores, acompanharmos as inovações e as tecnologias que estão fazendo parte do dia a dia dos nossos estudantes, é muito importante que a gente entenda como elas funcionam, para que a gente também possa ter um olhar crítico, que é o que falta para esses estudantes, né? Então, esse direcionamento, essa orientação para que eles utilizem de uma forma mais consciente e mais crítica. E falando, você comentou lá no início sobre professores que não têm tanta experiência ou que não fizeram ainda o uso dessas ferramentas. A dica que eu dou é a mesma dica que eu dou de qualquer ferramenta. Faça testes, experimente, brinque com a ferramenta, utilize, porque o que nos difere desses estudantes, desses alunos, desses mais jovens, né? Me incluindo aqui, viu, gente? Essa geração que já nasceu com o celular na mão, praticamente, né? Então, essas pessoas, elas já usam a tecnologia como se fosse parte ali da vida delas, elas brincam, elas experimentam, não é algo ameaçador para elas, é algo que já faz parte da vida, né? Então, nós também precisamos ter uma visão de experimentar, de fazer testes, de descobrir, porque é nessa experimentação que nós vamos aprender a utilizar. E eu hoje utilizo a inteligência artificial, essas ferramentas, como assistentes. Então, quando a gente precisa, por exemplo, elaborar uma atividade e está sem ideia, quando a gente precisa sintetizar um texto, então existe hoje por trás, né, das inteligências artificiais, existe uma ciência praticamente, que é a engenharia de prompts, que é a gente aprender a fazer as perguntas para essas ferramentas de inteligência artificial, para que elas nos direcionem respostas mais assertivas e que vão
nos ajudar. Então, você que é professor, você tem um texto muito grande e você quer pensar em perguntas que você pode fazer para o seu estudante a respeito daquele texto. Você pode jogar esse texto numa inteligência artificial e pedir sugestões de perguntas de múltipla escolha, perguntas no estilo Enem, perguntas no estilo ENAD. Então, existe uma infinidade de possibilidades. Eu gosto bastante de trabalhar com a ideia de temas sociais, né, abordagens de atividades sociais. Então, eu jogo um texto ou um tema na inteligência artificial e peço sugestões. Me dê uma lista de 10 temas envolvendo esse assunto do texto, mas que tenha relevância para um grupo de estudantes que gosta de culinária, por exemplo. E aí ela vai me retornar resultados de assuntos ou de abordagens que eu posso utilizar com os meus estudantes para tornar minha aula mais relevante, de forma alguma substituindo o papel do professor, que vai ser sempre muito importante, né, Má? Com certeza, professora. E eu acho que isso é muito interessante, né? Várias pessoas têm vindo aqui no programa e têm falado o quanto a inteligência artificial ela precisa ser usada dentro dessa perspectiva, né? Exatamente da perspectiva que ela é um apoio, né? Tem até um pessoal que brinca que é como se fosse uma grande estagiária mesmo ali no dia a dia para te apoiar em algumas situações. E eu sempre falo que quando o professor consegue usar a inteligência artificial dentro dessa perspectiva, ele vai produzir bons exemplos dentro da comunidade escolar e isso vai resvalar nos alunos com certeza, né? Porque o exemplo acaba falando muito mais alto, às vezes, do que um sermão aí de muitas palavras, né? Nesse sentido, né, quando a gente olha aí para o uso da tecnologia, a gente também pensa um pouquinho o quanto é importante essa ideia dos multiletramentos, né? Da gente conseguir aí entender que hoje esse não é um conceito que passa apenas pela área da linguagem, né? Mas que vai passar aí por todas as áreas. Como que a gente pode promover essa prática do multiletramento e, principalmente, como que ela pode ser uma prática inclusiva dentro da escola? Bom, quando a gente fala de multiletramentos, nós temos que pensar em 3 abordagens, em 3 direções diferentes que esse termo de multi, ele abarca. Quando nós falamos, então, de multiletramento, nós temos a multiplicidade de culturas, que vai aí abarcar não só as diferenças de região, de onde eu vim, mas também diferenças de religião, de gênero, de idade, diversos outros fatores aí de personalidade, né, que fazem parte das nossas salas de aula. Eu tenho certeza que você, num grupo aí de 30 alunos, você não vai ter um aluno igual ao outro, de forma alguma. Imagina se a gente estiver falando aí de várias e várias turmas. Então, existe uma diversidade cultural muito grande nas nossas salas de aula que nós precisamos considerar na hora de elaborar nossas atividades, de elaborar as nossas aulas, nossos planejamentos. Além disso, nós temos uma multiplicidade de recursos. Então, antigamente, nós tínhamos ali a lousa, o caderno e o livro. E agora não. Celular, tablet, computador, lousa digital, uma infinidade de recursos que estão ali à nossa disposição, fora os recursos que os nossos estudantes têm acesso e às vezes nós não temos em sala de aula, mas que todos eles são veículos para a gente produzir conhecimento, para interagir, para colaborar e para entender o mundo à nossa volta, né? Todos esses recursos, eles permitem a mediação da informação, a mediação do conhecimento. Então, a gente precisa se apossar desses recursos, saber como utilizá-los e saber as diferenças dos conteúdos em cada um deles. Então, se eu tenho um conteúdo num livro, ele provavelmente não estará no mesmo formato de um conteúdo em vídeo ou de um conteúdo em uma rede social. Cada um desses recursos, ele traz possibilidades semióticas diferentes que vão me permitir um trabalho muito mais abrangente e atingir, aí falando do que você mencionou da inclusão, os alunos com diferentes características. Então, alunos que precisam ouvir para aprender, eles vão ter o podcast, eles vão ter transcrições dos textos, vão ter vídeos e diferentes outros recursos. Os alunos que precisam de destaques nas cores por conta de alguma questão de atenção, né? Ele vai ter também uma possibilidade de ajuste de tela, que ele vai poder entender e ter acesso a esse conteúdo com muito mais facilidade, sem você precisar gastar tempo ou contratar uma pessoa só para aquilo, porque o próprio recurso já tem essa possibilidade. Então, entender como esses recursos funcionam, tomar posse disso e fazer uso em qualquer sala, como você bem colocou, não só nas turmas de linguagem. E aí,
para finalizar essa tríplice, né, nós temos a multiplicidade de linguagens, porque nós não temos só a linguagem verbal, né? Nós temos a linguagem verbal, textual, que pode ser também oral. Temos, inclusive, muitos estudantes que têm dificuldades de falar, mas têm facilidade para escrever, ou vice-versa. E, às vezes, por conta do nosso sistema de avaliação, que é muito fechado só num formato, a gente acaba deixando de ouvir o que esses estudantes têm a dizer. Então, quando a gente permite trabalhar com diferentes linguagens, diferentes formas de expressão, nós damos espaço para esses diferentes aprendizes também falarem o que eles sabem, compartilharem suas ideias e aprenderem com muito mais facilidade. E assim a gente está trabalhando não só o letramento verbal, o letramento que a gente chama ali de alfabético, mas o letramento midiático, o letramento social, o letramento digital e informacional, enfim, uma série de outros letramentos que fazem parte das habilidades que são necessárias para nós nesse mundo VUCA que nós vivemos aí, volátil, em constante transformação, né? E é muito bom, né, professora, a gente entender que essas transformações e também a volatilidade delas, elas podem ser colocadas no sentido de contribuir, né? A gente acaba ganhando também na sala de aula cada vez mais que a gente consegue trazer alunos, né, e perfis diferentes, porque é só na diversidade mesmo que a gente vai aprender, né? Claro que é legal algumas coisas que são em padrão, mas quando a gente fala especificamente de aprendizagem, a gente está falando de subjetividades, de sujeitos aí que eles vão aprender de formas diversificadas. E acho que excelente aí o ponto que você traz, né? E que aula, né, gente? Explicando aí para a gente as várias faces de quando a gente pensa no múltiplo, né? Quando a gente pensa aí nos multiletramentos. Além dos multiletramentos, a educação midiática, ela também hoje é crucial, né? É um termo que tem pegado força, né? Faz alguns anos que ela tem crescido, e o que eu queria saber? Como que a gente pode utilizar os conceitos da educação midiática para promover realmente um ambiente inovador na sala de aula, capacitando os estudantes para que eles consigam viver melhor nessa sociedade digital? Então, quando a gente fala, acho que quase todo professor já deve ter ouvido essa pergunta, né? A gente está lá trabalhando um conteúdo e o estudante chega e pergunta: mas o que eu vou fazer com isso na minha vida? Para que eu vou usar isso na minha vida? E quando a gente aproxima a realidade do estudante, ele consegue entender um significado, ele consegue dar sentido àquilo que ele está aprendendo. Eu vejo muito a educação midiática como esse instrumento. A possibilidade não só de você, não é tratar a educação midiática como uma matéria, uma disciplina específica, mas trazer a educação midiática para todas as componentes curriculares em qualquer segmento de atuação, porque assim você aproxima a realidade do estudante. Então, quando você traz, ao invés de trazer um texto didático, um texto que você produziu ali só para uma prova, você traz o texto de uma notícia, de uma reportagem, de uma matéria que saiu num blog ou num site, ele vai conseguir identificar ali coisas da realidade que ele já viu, que ele já tem uma certa familiaridade. Então, você vai gerar aquele vínculo emocional de ter algo familiar, algo conhecido para o estudante, e ele vai conseguir aplicar, relacionar os conceitos científicos, os conceitos curriculares, com a vida que se vive, que existe um afastamento muito grande entre a teoria e a prática. O que a gente percebe é que os estudantes, eles muitas vezes se preocupam em fazer prova, em ter uma nota boa, mas depois que passou a prova, eles se esquecem daquilo. Mas se a gente faz essa aproximação, esse olhar crítico, não só de leitores críticos, mas de produtores também, eles entenderem que eles têm em mãos recursos para que eles possam falar, para que eles possam compartilhar o que eles sabem sobre diversos temas, então isso traz um significado e uma responsabilidade para o estudante que é muito importante, porque ele percebe que o que ele fala pode ser ouvido, pode ser valorizado, pode ser reconhecido também. E uma coisa muito importante de trazer os temas curriculares junto com a educação midiática é que é reconhecer a importância da ciência, a importância da pesquisa, da informação verificada, da informação que a gente pode realmente confiar, diferenciar o que é fato do que é opinião. Isso tudo, o respeito às diferenças e ao direito de fala e ao direito de
os direitos humanos também, principalmente, isso tudo é muito importante não só para o crescimento, o desenvolvimento acadêmico, mas para a manutenção da sociedade democrática, de uma sociedade que valoriza as diferenças, que respeita as diferenças e que promove uma convivência pacífica. Então, eu acredito que hoje não dá para fugir, quando a gente fala em trabalhar textos autênticos, não dá para fugir dos enunciados midiáticos, e isso, voltando a dizer, para qualquer componente curricular. Então, eu posso trabalhar, por exemplo, a geografia, como as mudanças geográficas provocam mudanças no meio ambiente, no clima, e como essas mudanças são retratadas pela mídia. O que tem a ver? Por que será que está acontecendo aquela questão lá em Maceió? Por que será que o Rio Grande do Sul está passando por determinadas intempéries climáticas? O que tem isso a ver com a matéria que eu estou estudando? Né? Então, tudo isso se relaciona, e trazer educação midiática faz com que os nossos estudantes abram os olhos e entendam essa relevância dos conteúdos que eles estão estudando, e principalmente entendam que não está tão distante assim quanto eles pensam, né? Professora, muito obrigada, né? Acho que você trouxe aí uma imersão nesses temas que eu acho que são essenciais e relevantes quando a gente pensa na educação. E até eu recebi um convidado que ele me disse assim, olha, os temas que a gente está tratando aqui não é do futuro, né? A gente está falando de um presente, de um futuro que, na verdade, ele já bateu aí a nossa porta e a gente está lidando com isso no dia a dia. Nós agradecemos muito a sua presença, agradeço aí as perspectivas inovadoras, né, falando sobre inteligência artificial, sobre os multiletramentos e sobre a educação midiática. E, pessoal, a gente se vê no próximo intervalo de aula, no próximo conversa de classe. E, professora, as portas estão abertas aqui para você voltar quando você quiser. Muito obrigada. Obrigada a você e até mais, pessoal. Até uma próxima.